Quando eu digo em algum conteúdo que a galera da humanização é sem educação, não é só uma narrativa. Já a princípio ele já vê não esperando a família na faixa de pedestre. A pessoa está vindo, um senhor, uma senhora com duas crianças, uma na mão, outra no braço, e a pessoa não parou na faixa de pedestre para as pessoas passarem. Tem uma faixa lá atrás, ele percebendo ali a família já poderia reduzir a velocidade, ainda que seja um cruzamento, mas dá para você parar para as pessoas passarem. De lá de onde ele estava vindo já dava para ver que uma família passaria ali, mas ele não se importou com nada. E dá para você olhar para a esquerda e para a direita se vem carro, para você dar uma paradinha ali e deixar a família passar. Questão de educação, porque você prioriza a parte que pode se prejudicar mais dentro desse aspecto. Ainda que também as pessoas devam esperar o carro parar para atravessar a faixa, que é outra situação a qual algumas pessoas elas não atentam. Você não pode ir logo passando na faixa de pedestre, você precisa esperar o automóvel parar para você passar. Você não sabe quem está do outro lado, você não sabe quem está dirigindo. Se é uma pessoa que está drogada, com problemas mentais, psicológicos, se é um criminoso fugindo da polícia, cometendo um furto, um roubo, um sequestro. A pessoa desatenta, situações onde a pessoa não vai parar e você pensa que você pisando na faixa de pedestre e passando, aquilo ali vai acionar um sistema no carro e o carro vai parar automaticamente. Não é assim que funciona. Você deve ver também se não está vindo um carro atrás, porque às vezes o carro que está na frente não tem como ele parar, porque se ele parar, o de trás bate. Geralmente algumas pessoas não têm noção do contexto ali da faixa de pedestre para poder atravessá-la. Mas dentro desse aspecto aí, a preferência seria a família, que já está ali, chegou na faixa de pedestre e o carro, com certeza o motorista viu que as pessoas já estavam praticamente atravessando ali. A gente já percebe a falta de educação aí. Também tem outro dog no passageiro, no carona, no cachorro branco. Tem o Rottweiler que estava atrás do banco do passageiro e tem outro cachorro no banco do passageiro do carona, à direita do motorista. Então são ali, pelo vídeo, tem dois cachorros, um atrás e outro na frente. Contexto humanizado. Pessoas que querem levar o dog para algum lugar como se estivesse levando uma pessoa, como se o animal fosse uma pessoa e não tivesse reação de dog, como se ele fosse ter outro tipo de reação. Dogs que não são adestrados, o dono não tem domínio. Veja, ele vai bater no animal, quem humaniza castiga, como querendo dizer para as pessoas que ele está muito sentido, que a culpa é do cachorro por ser cachorro, que a culpa é do cachorro por ter instinto de cachorro, pelo cachorro ter atitude de cachorro. Então vejam que ele pune o cachorro por ter uma atitude adequada para ele, que é um animal. A atitude inadequada é o ser humano. Carregar um dog desse, um Rottweiler, no banco de trás de carona, sem adestramento, sem controle, outro na frente. Se alguém ali merecia ali umas palmadas, seria ele, esse senhor aí,
está agredindo o dog. Então agride o cachorro. E a galera do amor, que fala que ama, que manejo, a qual eu apresento, alguém falou em outro momento que é maus tratos, o contexto de dominância e liderança. Eles dizem que amam, mas olha o amor aí castiga o dog, bate no dog, que é uma atitude normal do animal. Ele viu o outro, ele foi lá. Ele tem aquele instinto de combate, ele tem aquele instinto de caça, e ele fez o que ele é condicionado, projetado na sua natureza a fazer. E não teve alguém para trazer educação para esse animal, porque quem está com ele também não tem educação, nem civilidade humana, nem civilidade canina, a qual entendeu o comportamento que um dog deve ter e como deve transportar o animal. É por causa disso, situações como essa, de pessoas como essa, que criam umas leis absurdas para conter isso aí. Aí vem pessoas que não entendem nada de manejo de dog, não entendem nada de dog, aliado com a indústria pet, aí criam ferramentas que não funcionam para fazer dinheiro e atrapalhar quem tem o manejo correto. Tem uma lei aqui no Distrito Federal que agora tem uma cadeirinha para cachorro, como se fosse gente. A solução não é a cadeirinha, a solução é adestramento, é manejo. A maneira correta de transportar um dog num carro é melhor numa caixa de transporte. E não é no banco do passageiro. Quando eu uso o carro, precisei usar o carro para levar o Baruque para vacinar, eu coloco ele ali onde ele fica os pés da pessoa. Eu coloco o Baruque atrás, falo para ele entrar, dou o comando para ele, fica. Ele não pode sair do comando, ele fica ali, não é no banco, é entre o banco da frente e o banco de trás, ali naquela parte onde a gente fica com os pés, ele fica ali sentado. Eu coloco o banco um pouco mais para trás, que limita mais a movimentação dele, e ele não tem visão total lá fora. Então, são várias barreiras que eu crio para o animal, para ele não fazer uma agressão, a qual não vai acontecer porque ele está no comando fica. Meu dog tem adestramento para isso, eu o adestrei, eu tenho comando para conter a movimentação do meu dog. Para ele parar onde ele estiver, para ele voltar quando eu chamar. Eu não preciso correr atrás do animal para pegar o animal. Tem animal que a pessoa nem consegue pegar o animal. Tem um do cavalo que o pitbull ataca o cavalo, a guia quebra, o cavalo corre, o pitbull sai correndo atrás do cavalo e o dono atrás do cachorro. Eu não preciso disso. Sai correndo atrás do meu cachorro para conter ele. Eu não preciso nem de guia. A minha palavra é a guia. A minha autoridade é domínio sobre o meu animal porque eu o adestrei. Eu tenho dominância sobre o meu animal através de técnicas inteligentes de manejo. Mas ainda deixo com guia, uso todas as ferramentas possíveis para conter uma violência. Pessoas assim não fazem isso, porque dentro da mente, imbecilidade, dentro da mente dessas pessoas, elas acreditam que isso não acontece. E se acontecer, foi algo esporádico. Elas não têm prevenção para esse tipo de situação. Aí agridem o cachorro, querendo mostrar para as pessoas que se importam com o outro. Se ele se importasse com a vida de outras pessoas, o dog de outras pessoas, ele não estaria transportando um animal dessa maneira. E o dog seria adestrado. Se ele se importasse com o dog dele também, diz que ama o dog, mas o dog dele aí poderia ser atropelado. O pai de família, ou mesmo a mãe, poderia estar armado, ter porte de arma. Se um policial, algo assim, tivesse uma arma e matado o Rottweiler, o cachorro ia morrer pela imbecilidade do dono, se esse é o dono do animal. Outra pessoa poderia matar o cachorro, o Rottweiler. Então o cachorro ia morrer por ser cachorro pela imbecilidade do dono, ou de quem está com ele, que não transmite para ele o manejo correto. E pensam que isso é manejo correto. A humanização, o antimanejo é a forma de ter vínculo com o animal. Pensam que isso é amor, pensam que estão amando o dog. Na verdade está judiando do animal. A humanização, gente. Você que tem humanização, você está judiando do animal.
É como você tratar um ser humano como um animal. Você está judiando daquele ser humano. E o oposto, o inverso também. Quando você trata o animal como humano, você está maltratando esse animal, gente. O animal tem que ser tratado como tal. E quando você percebe o animal como animal, não como ser humano, você vai ter um manejo em relação a um animal, não a uma pessoa. E você vai levar ele a submeter a sua vontade com técnicas corretas de manejo. Não com aquilo que você acha, que você pensa, que o seu sentimento, que a sua emoção diz, mas com uma técnica que funciona para a personalidade e a psicologia do seu animal, a qual contém o seu estado primitivo no momento indevido e o aciona no momento devido. Vejam o risco que essa família correu, dessa senhora cair com a criança, machucar, ter um trauma, estar no hospital, em coma, cirurgia, morte, fatalidade grave. Agora, uma fatalidade que poderia ser evitada. Agora, a pessoa não quer conhecer sobre o animal, a pessoa não quer trabalhar manejo, a pessoa quer ter algo e não quer trabalhar naquilo. É como uma vaidade. A humanização no manejo é como uma vaidade. Não é pelo bem-estar real do animal, é pelo bem-estar da própria pessoa, trazendo o animal para os seus traumas psicológicos e mentais. A pessoa que trata um dog como uma pessoa, tem um manejo humanizado, uma pessoa dessa tem problemas psicológicos, a pessoa dessa tem problemas mentais, porque geralmente trata o dog como ser humano, e gente assim geralmente trata ser humano como animal, porque são mal educadas, são agressivas, são ignorantes, são brutas. A maioria das pessoas que me deparam com esse tipo de manejo, ao conversar sobre, ao explicar sobre algumas situações que aconteceram comigo, e eu tentando conversar com a pessoa para ter um manejo diferente, pessoas quiseram me agrediram com palavras, pessoas que moram em mansão, tem carro importado, quem sabe seja até alguma coisa na sociedade, quem sabe tenha nível superior, acadêmico, quem sabe estudando nas melhores escolas, seus filhos têm dinheiro, têm posição, mas são pobres de mentalidade de manejo, são miseráveis no contexto de educação, de amar o próximo. Falam de amor, é só hipocrisia. Pensam que ama um animal, mas não ama. Quem ama dá educação. Quem ama dá ensinamento. Educação vem de berço. E não é educação secular. Deixar para o outro fazer, as circunstâncias. Educação vem de berço. Quando uma pessoa é mal educada, você sabe que é o berço que ela vem. Quando a pessoa é bem educada, você sabe que é berço. E quando eu falo que educação não é acadêmica, não é faculdade cara, não é escola cara. Eu falo postura, caráter, diante do próximo, diante das pessoas, da sociedade e diante dos animais. Tem muita pessoa falando de muita coisa, de muito amor, em todos os aspectos, mas a pessoa nem sabe o que é aquilo, nem vive aquilo. Político, social, religioso, familiar, no manejo com o animal. Pessoas que estão fazendo discurso, e um discurso incoerente com a realidade do manejo, seja de dog ou seja da vida, do dia a dia. Não tem obra, a pessoa não tem obra. Ela não tem o que mostrar daquilo que ela está falando, porque aquilo que ela está falando não funciona. Aquilo que ela está dizendo não é verdade. E se não é verdade, não tem como ter algo duradouro e bom. É uma mentira. Quantas pessoas andam com dog dessa maneira? Dogs soltos. Eles não estão no comando livre, não estão no comando fica, eles não estão em nenhum comando. Eles estão soltos dentro do carro, no banco de trás, no banco da frente. Se o dog tiver uma atitude dessa, eles não sabem o que fazer. Eles nem sabem por que aquilo aconteceu. E quando alguém transmite aqui, ensina, alguns ainda se convertem, mas outros não, ainda endurecem o coração e continuam no mau manejo. E o que sofre sempre é o outro, geralmente. O dog do outro, a família do outro, o próprio animal. Por vezes, essas pessoas também sofrem quando elas mesmas são agredidas pelos próprios animais. E aí o dog atacou outra pessoa, outro dog, uma família,
e ele agrediu o cachorro, certo? Se fosse com ele, um filho dele, alguém dele, provavelmente ele mataria o cachorro. Sacrificaria o cachorro por um erro que não é do cachorro, não é do animal. O animal está sendo o que ele é, um animal. Agora, o ser humano que devia educar o animal, teoricamente, e praticamente deveria e deve ser o inteligente desse relacionamento, desse vínculo, não transmite educação para o animal, não transmite manejo, não transmite o comportamento adequado. É como alguns pais, né? Não transmite a educação que o filho deve ter. Às vezes na sociedade fala com a boca, mas dentro de casa é pior do que um jumento empacado. E aquilo ali está transmitindo um manejo para a criança. Pais que são super agressivos dentro de casa, ou super tolerantes com a ignorância do próprio filho. Filhos que entram numa confusão confiando que o pai vai lá que vai resolver, porque o pai é coronel, ou é capitão, é juiz, é juíza. Alguém vai lá socorrer ele na cadeia. Alguém que entra numa confusão confiando em um parente que tem algum poder político que vai resolver. É educação, a má educação. Trata as pessoas com indiferença, se julgando melhor. Mas isso vem de casa, isso vem de berço. Poucos casos são de pessoas que, às vezes, realmente recebem uma boa educação, recebem todo um bom contexto de educação psicológica, mental e espiritual, mas a pessoa toma a decisão de agir de uma forma diferente. Ou é levada pelo momento de fraqueza, e a pessoa age conforme aquilo que ela não recebeu em casa. Mas é poucos casos, a maioria vem de berço mesmo. Pessoas que falam gritando, brigando, pessoas que não deixam o outro se comunicar, não deixam falar. É o meio, é o convívio, é aquilo que inspira a pessoa. Nós vemos aí uma situação que acontece muito em todo lugar, esse tipo de situação aí. Algumas com fatalidades graves. Pessoas sofreram fatalidades graves, animais sofreram fatalidades graves por causa do mau manejo do outro, que não tem nem consigo mesmo, dirá com o dog. Venho falar que muitas pessoas rejeitam a verdade do manejo de dog, e as consequências estão aí para todo mundo ver. Tem muitas pessoas também que rejeitam o manejo da alma, e as consequências estão aí para todo mundo ver. O mundo está sofrendo um apocalipse diante dos nossos olhos. As escrituras estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Se todas as coisas aqui na Terra estão se cumprindo conforme a Bíblia, por que na eternidade seria diferente? Por que na eternidade não se cumpriria? Se as coisas aqui na Terra, visíveis aos olhos humanos, está acontecendo conforme a Bíblia, as escrituras, o que o Senhor Jesus disse, os profetas, por que na eternidade seria diferente? Por que Deus cumpriria sua palavra aqui diante dos olhos de todos e na eternidade seria diferente? Se Deus está cumprindo sua palavra aqui na terra diante dos nossos olhos, na eternidade também. A palavra de Deus se cumpre primeiro na eternidade, para se materializar aqui na terra. Deus fala aquilo que vai acontecer e se materializa aqui. E tem coisas que Deus fala na eternidade que vão se concluir na própria eternidade, como a salvação ou a condenação da alma. Se as coisas têm acontecido aqui, são sinais para que as pessoas entendam que lá na eternidade também vai acontecer conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz: quem crê no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da alma, se arrependendo, se convertendo dos pecados e das iniquidades, é salvo para sempre. Quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador, quem abandona Cristo como único Senhor e Salvador, quem não se converte, quem não se arrepende, quem não permanece em Cristo como único Senhor e Salvador, será condenado e será condenado para sempre. Estamos falando da eternidade, algo muito mais importante do que essa vida aqui na terra. Algo muito mais real do que essa vida aqui na terra. Porque o mundo material que nós conhecemos só existe porque primeiro existe o mundo espiritual. Sem mundo espiritual não existiria esse mundo material. Sem um mundo sobrenatural não existiria o mundo natural.
Sem o reino de Deus, não existiria aqui o reino dos homens. Tudo que existe aqui é porque o céu existe primeiro. Não foi a terra que existiu primeiro, mas o céu. A terra só existe porque existe céu. O mundo só existe porque existe o reino de Deus. Homens só existem porque Deus existe. E só tem salvação porque existe Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Que isso fique impregnado no seu coração, gravado na sua mente, ao ponto de você manifestar as obras, o manejo de salvação, de cura, de libertação de toda ignorância a respeito da verdade. O Senhor Jesus, ele falou que ele mesmo é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida. O Senhor Jesus diz que aqueles que creem nele têm a vida eterna. Agora, aqueles que não creem nele têm a condenação eterna. E você não é um animal para não poder discernir isso. Porque se o animal pudesse discernir isso, com certeza ele iria para o manejo de Deus, no Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da alma dele. Porque o animal ele tem mais percepção ensinando aquilo que se deve obedecer do que o próprio ser humano. O animal tem mais percepção da obediência quando ele tem um líder, quando ele tem alguém que supra as necessidades dele, do que o próprio ser humano. Porque o ser humano só existe por causa de Deus. E toda boa dádiva que alguém possa ter, até um ateu, foi Deus que deu. Até a capacidade de trabalho, de inteligência, a capacidade de prosperar no negócio, a capacidade de prosperar em um assunto, a sua saúde, a locomoção, o movimentar do seu dedinho mindinho, do pé, da mão, o seu piscar de olhos numa fração de segundo, tudo isso é dádiva de Deus. Agora a pessoa usa para louvor e honra e glória dele, ou para a vergonha de Deus. Quem aceita Jesus como único Senhor e Salvador está honrando a Deus, e quem não aceita está desonrando. E quem honra a Deus aqui em Cristo como único Senhor e Salvador da alma será honrado na eternidade. Agora quem desonra a Deus aqui negando Cristo como único Senhor e Salvador será desonrado lá. Agora honrar a Deus aqui não é de lábios, não é só de oratória, de narrativa, mas é com obras que evidenciam que você tem um bom manejo com a sua alma. Da mesma maneira que um dog adestrado evidencia que ele recebeu um bom manejo dos seus dons. Fique com Deus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.